Eu não sou bonita, ela sussurrou. O fazendeiro disse, venha comigo, e fizeram isso. Ela trazia no rosto as marcas de um passado que tentava esquecer. Quando Sofia finalmente teve coragem de dizer, eu não sou bonita, o fazendeiro a olhou com uma intensidade que fez seu coração tremer. Venha comigo, ele sussurrou, estendendo a mão calejada. E naquela noite, sob o céu estrelado de Vila das Flores, ele a levou à colina mais alta da região. Foi lá, entre campos de lavanda e sob o testemunho da lua cheia, que Sofia descobriu que a verdadeira beleza floresce justamente nas terras marcadas pela tempestade. O que aconteceu depois mudou para sempre a definição de beleza, amor e redenção em suas vidas. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. O ônibus balançava na estrada de terra, levantando poeira que coloria o entardecer de dourado. Sofia respirou fundo e apertou a mão contra a janela embaçada. Seu coração acelerava a cada quilômetro que a aproximava de Vila das Flores, o lugar que havia jurado nunca mais pisar. Mas a morte da tia Amália não lhe dera escolha. 5 anos longe, 5 anos escondendo as cicatrizes sob maquiagem e cabelos estrategicamente posicionados. Na cidade grande conseguia ser apenas a professora de literatura dedicada que evitava eventos sociais. Aqui seria a garota que sobreviveu ao incêndio. A bonita que virou, coitada. Próxima parada, Vila das Flores, anunciou o motorista. Sofia ajeitou o lenço sobre o lado esquerdo do rosto e checou o reflexo na tela do celular. As cicatrizes de queimadura desciam do olho até o queixo, como um mapa de rios avermelhados em relevo. Suas mãos tremiam quando pegou a pequena mala. A vila parecia menor do que lembrava. O cheiro de jasmim ainda pairava no ar, misturado com terra molhada. Um carro deveria estar esperando para levá-la à casa, que agora era sua por direito. Mas não havia ninguém no ponto de ônibus. Sofia? Sofia Mendonça? A voz grave a pegou de surpresa. Um homem alto, de chapéu e mãos calejadas, se aproximou. Seus olhos castanhos analisavam seu rosto sem constrangimento. Tiago Campos. Ele estendeu a mão. Seu vizinho. Amiga da Amália pediu para buscá-la. Meu carro está ali. Sofia manteve o rosto parcialmente escondido pelo cabelo e seguiu Tiago até uma caminhonete azul desbotada. A dificuldade de encarar pessoas novas a consumia por dentro. E ela se perguntava quanto tempo levaria até ele desviar o olhar com desconforto, como todos faziam. O tempo mudou de repente. Tiago comentou enquanto dirigia. Vem tempestade forte. Ele não era de falar muito, percebeu Sofia, e isso a aliviava. Observou discretamente suas mãos no volante, calejadas e fortes. O perfil definido contra a janela, barba por fazer, pele marcada pelo sol, um homem da terra. O céu escureceu completamente quando chegaram à estrada que levava à casa de tia Amália. Grossas gotas começaram a cair, transformando-se rapidamente em um temporal violento. Droga! Tiago freou bruscamente. A ponte. À frente, a pequena ponte de madeira que cruzava o riacho estava parcialmente submersa pela água turva que descia com força. Não dá para passar. Ele bateu no volante frustrado. E essa chuva não vai parar tão cedo. O que fazemos? Sofia perguntou, sentindo o pânico crescer. Minha fazenda fica a 2 quilômetros. Podemos esperar lá. Tiago manobrou a caminhonete e seguiu por uma estrada secundária. Quando chegaram à fazenda Campos, a chuva caía como cortinas d'água. Sofia hesitou ao descer do carro, segurando o lenço contra o rosto. Corra! Tiago gritou acima do barulho da tempestade, pegando sua mala. Eles correram até a varanda, mas a força do vento e da chuva os encharcou completamente. Sofia sentiu o pânico crescer quando percebeu que a maquiagem escorria junto com a água e o lenço ensopado não escondia mais nada. Entraram na casa simples, mas aconchegante. A sala era iluminada por um lampião, já que a eletricidade havia caído.
Sofia manteve a cabeça baixa, o cabelo molhado grudado ao rosto. Vou buscar toalhas, Tiago disse, deixando-a sozinha momentaneamente. Pela primeira vez em anos, Sofia sentiu-se completamente exposta. A sala estava repleta de espelhos antigos nas paredes, um mais ornamentado que o outro. Em cada superfície reflexiva via seu rosto marcado, sem disfarces. O mundo pareceu desacelerar enquanto ela contemplava a própria imagem multiplicada. Tiago retornou com toalhas e roupas secas. Quando entregou uma toalha para Sofia, seus olhares se encontraram sob a luz tremulante do lampião. Ela esperou o momento em que ele desviaria os olhos, enojado ou constrangido com suas cicatrizes agora totalmente visíveis. Mas Tiago apenas sorriu levemente, seus olhos fixos nos dela. Bem-vinda à Fazenda Campos, Sofia. A tempestade nos deu uma chance de conhecer melhor a nova vizinha. A chuva não dava trégua. Sentada próxima à lareira que Tiago acendera, Sofia se enrolava no cobertor emprestado. Usava agora uma camisa grande demais, que pertencia a ele, e tentava, sem sucesso, manter o cabelo cobrindo o lado esquerdo do rosto. Açúcar? Tiago perguntou, oferecendo uma xícara de chá quente. Sofia aceitou com um movimento tímido, evitando encará-lo. O silêncio pesava entre eles, quebrado apenas pelo crepitar da lenha e o rugido dos trovões lá fora. Conhecia bem a minha tia? Ela finalmente quebrou o silêncio. Dona Amália? Tiago sorriu, sentando-se na poltrona de couro gasto à frente dela. Impossível viver em Vila das Flores e não conhecê-la. Mulher extraordinária. Me ensinou quase tudo que sei sobre plantação. Mesmo? Sofia ergueu levemente os olhos, surpresa. Aquela horta dela produzia as melhores ervas medicinais da região. Trocávamos conhecimentos. Eu ajudava na manutenção. Ela me ensinava sobre as propriedades das plantas. Sofia sentiu algo aquecer dentro dela. Tia Amália raramente recebia visitas na cidade, e saber que tinha um amigo tão próximo era reconfortante. Ela falava muito de você. Tiago continuou sorvendo seu chá. A sobrinha professora da capital. O orgulho dela. Eu deveria ter vindo visitá-la mais vezes. A culpa pesava em sua voz. Mas depois do acidente, ela parou, arrependida de mencionar o assunto. Tiago, no entanto, não demonstrou desconforto. Às vezes, precisamos nos afastar para encontrar nosso caminho de volta. Aqui, ele disse simplesmente. O silêncio que se seguiu não era mais constrangedor. Sofia observava discretamente a sala, repleta de antiguidades e fotografias. Uma em particular chamou sua atenção. Tiago, mais jovem, abraçado a uma mulher bonita de sorriso radiante e um menino pequeno entre eles. Minha esposa, Laura, e nosso filho, Miguel, Tiago explicou, notando seu olhar. Laura faleceu há 3 anos. Câncer. Sinto muito, Sofia disse, sentindo uma conexão inesperada com aquele homem. Ambos carregavam perdas. Miguel está com a avó materna na cidade. Vem para a fazenda nos fins de semana. Tem 8 anos agora. Um trovão particularmente forte fez a casa tremer. Sofia se encolheu instintivamente. Tiago se levantou e foi até uma estante, de onde tirou um velho álbum de fotografias. Dona Amália está aqui. Ele mostrou uma foto de sua tia rindo enquanto colhia lavanda. Foi no ano passado, durante o Festival da Primavera. Sofia tocou a fotografia com carinho. A tia parecia feliz, os olhos brilhantes de vida. Ela nunca me contou sobre o festival. É a melhor época do ano. Toda a vila se reúne, a música, dança, comida. Tiago virou mais algumas páginas. Sua tia sempre vendia as melhores geleias e ervas. As horas passaram enquanto Tiago mostrava mais fotografias e contava histórias sobre Vila das Flores e tia Amália. Sofia descobriu um lado da tia que não conhecia. Uma mulher sociável e querida por todos. Ela guardava isto para você. Tiago levantou-se subitamente e foi até uma gaveta, retirando uma pequena caixa de madeira entalhada. Pediu que eu entregasse quando você chegasse.
Sofia abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia um espelho de prata antigo, delicadamente trabalhado, com flores gravadas na moldura. Era o espelho favorito dela, Tiago explicou. Pertencia à sua bisavó. Sofia segurou o espelho, hesitante em olhar seu reflexo. Quando finalmente criou coragem, viu não apenas suas cicatrizes, mas também os olhos verdes que herdara da tia. Ela sempre disse que você tinha os olhos mais lindos que já viu. Tiago comentou suavemente. Acho que era a única coisa bonita que sobrou. Sofia murmurou, baixando o espelho. Tiago inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. A beleza é como as plantas que sua tia cultivava, ele disse. Algumas florescem na superfície, chamativas e óbvias. Outras crescem nas profundezas, revelando-se apenas para quem tem paciência de cultivá-las. O comentário a pegou desprevenida. Pela primeira vez em 5 anos, Sofia não sentiu o impulso de esconder o rosto. A tempestade lá fora começou a amainar. Tiago se levantou e foi até a janela. A chuva está parando, ele anunciou. Assim que amanhecer, posso levá-la até a casa de Dona Amália. Obrigada por tudo, Sofia disse, apertando o espelho de prata contra o peito. O quarto de hóspedes está pronto. Tiago apontou para o corredor. Segunda porta à direita. Sofia assentiu e se levantou. Antes de sair da sala, virou-se para ele. Tiago, ela chamou suavemente. Sim, a sua esposa. Hesitou. Ela era muito bonita. Tiago olhou longamente para a fotografia na parede, seu rosto iluminado pela luz fraca da lareira. Laura me ensinou que a beleza mais verdadeira está nos atos, não no rosto. Ele respondeu simplesmente. Durma bem, Sofia. Naquela noite, deitada na cama estranha, Sofia dormiu segurando o espelho de prata, sentindo que algo novo e inexplicável começava a brotar dentro dela. A primeira semana na casa de tia Amália trouxe mais desafios do que Sofia esperava. A casa de campo, afastada da vila, era maior e mais abandonada do que as fotos mostravam. O teto gotejava em 3 pontos diferentes, o encanamento rangia a cada uso, e o jardim, antes impecável, estava rendido às ervas daninhas. Na manhã do 5º dia, enquanto lutava contra um cano entupido sob a pia da cozinha, Sofia ouviu batidas na porta. Ajeitou rapidamente o lenço sobre as cicatrizes e foi atender. Tiago estava parado na varanda, chapéu nas mãos, acompanhado de um menino de cabelos escuros e olhos atentos. Bom dia. Ele sorriu. Trouxemos algumas mudas da horta. Miguel queria conhecer a nova vizinha. O menino a observava com curiosidade infantil, sem disfarçar o interesse no lado marcado de seu rosto. O que aconteceu com você? Miguel perguntou diretamente, apontando para o rosto dela. Miguel! Tiago o repreendeu suavemente. Tudo bem, Sofia garantiu, embora seu coração acelerasse. Ela se abaixou para ficar na altura do menino. Foi um incêndio, quando eu tinha 23 anos. Às vezes, acidentes acontecem. Dói? Os olhos do menino estavam arregalados de genuína preocupação. Não mais. Sofia sorriu levemente. Só fica vermelho quando faz calor. Igual o braço do papai quando ele se queimou no forno, Miguel exclamou. Tiago balançou a cabeça, divertido com a franqueza do filho. Viemos ajudar com o jardim. Ele explicou, mostrando as ferramentas e mudas na carroceria de sua caminhonete. Se você quiser, claro. Sofia hesitou. Não estava habituada a aceitar ajuda, muito menos a conviver com estranhos por tempo prolongado. Mas o jardim era grande demais para ela enfrentar sozinha. Eu agradeço, ela finalmente respondeu. Mas não sei nada sobre jardinagem. Tiago sorriu, fazendo linhas se formarem ao redor de seus olhos. Então, hoje aprenderá. Como sua tia costumava dizer, ninguém nasce sabendo plantar, mas todos nascem prontos para aprender. O dia passou com os 3 trabalhando no jardim.
Tiago ensinava com paciência, mostrando a Sofia como identificar as plantas pela textura das folhas, como preparar a terra e quando regar. Miguel corria de um lado para outro, trazendo ferramentas e fazendo perguntas sobre tudo. "Por que você usa esse lenço se não está frio?" perguntou o menino durante o lanche que compartilhavam sob a sombra de uma jabuticabeira. Sofia engasgou com o suco. "Miguel, algumas perguntas não precisamos fazer." Tiago interveio, lançando um olhar de desculpas para Sofia. "Não, tudo bem." Ela respirou fundo. "É por causa das cicatrizes. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis ao vê-las. Eu não." Miguel deu de ombros. "Meu amigo Dudu tem uma cicatriz enorme na perna porque caiu da árvore. Ele mostra para todo mundo na escola." Sofia e Tiago trocaram um olhar e ambos riram da lógica simples da criança. Foi a primeira vez que Sofia riu genuinamente desde que chegara à vila. À tarde, enquanto Miguel brincava com um estilingue próximo ao riacho, Tiago e Sofia trabalhavam lado a lado em um canteiro de ervas medicinais. "Ele é um bom garoto", Sofia comentou. "Muito observador. Às vezes observador demais." Tiago respondeu, enxugando o suor da testa. "Desculpe pelas perguntas. Desde que Laura se foi, tento ensiná-lo sobre tato, mas as crianças são assim, honestas." Sofia afastou uma mecha de cabelo do rosto, esquecendo-se momentaneamente de manter as cicatrizes cobertas. Tiago a observava com uma intensidade que a fez corar. "O que foi?" ela perguntou desconfortável. "Nada." Ele desviou o olhar, voltando a trabalhar na terra. "Só estava pensando que você se parece muito com sua tia quando sorri." O comentário a pegou desprevenida, aquecendo algo dentro dela. "Conhece algum encanador?" Sofia mudou de assunto. "A casa tem vários problemas." Posso dar uma olhada?" Tiago ofereceu. "Cuidar de uma fazenda ensina muito sobre reparos." Ele pediu para ver os canos da cozinha e, enquanto trabalhava sob a pia, Sofia preparou mais suco. O ambiente doméstico criado nos últimos momentos a fez sentir uma familiaridade estranha, como se conhecesse aquele homem e seu filho há muito mais tempo. "Pronto?" Tiago emergiu, as mãos e camiseta molhadas. "Era só uma junta solta. Troquei por uma nova que tinha na caminhonete." "Quanto te devo?" Sofia perguntou, pegando a carteira. A expressão de Tiago endureceu. "Nada. Somos vizinhos. Mas você comprou a peça, gastou seu tempo. Não aceito dinheiro por ajudar." Seu tom era definitivo, quase ofendido. "Dona Amália nunca me cobrou pelos remédios que fazia para o Miguel quando ele tinha febre. É assim que funciona por aqui." Sofia sentiu-se repreendida, como uma estrangeira que desconhecia os costumes locais. A tensão pairou entre eles por um momento. "Eu não quis ofender", ela finalmente disse. "Na cidade tudo tem preço. Aqui é diferente." Tiago suavizou o tom. "Hoje te ajudei. Amanhã, quem sabe você me ajude com as planilhas da fazenda. Miguel disse que você é professora." "Literatura", Sofia esclareceu. "Não contabilidade. Ainda assim, aposto que é melhor com números do que eu." Ele sorriu, quebrando a tensão. Miguel entrou correndo na cozinha, interrompendo a conversa. Pai, tem um ninho de passarinhos no celeiro da Sofia." "Meu Deus, eu nem sabia que tinha um celeiro", ela confessou. "Está mais para um galpão velho", Tiago explicou. "Quer ver?" Os três caminharam até o fundo da propriedade. O celeiro era uma estrutura pequena e desgastada que servia como depósito. Miguel apontou excitado para o alto de uma viga, onde um ninho abrigava 3 filhotes de sabiá. "Eles estão sozinhos", Miguel exclamou. "A mamãe deles sumiu?" "Não, filho", Tiago explicou. "Ela deve estar buscando comida. Não podemos tocar no ninho ou ela pode abandoná-los." Sofia observava a interação entre pai e filho, sentindo uma pontada de inveja da facilidade com que Tiago explicava a vida para Miguel. Seus próprios pais sempre foram distantes, dedicados demais às aparências. "Deveríamos guardar esse ninho como um segredo", Sofia sugeriu,
abaixando-se para ficar na altura de Miguel. Podemos vir todos os dias verificar se estão bem, sem perturbar, como cientistas observadores. Os olhos de Miguel brilharam com a ideia. Podemos dar nomes para eles? Claro, Sofia sorriu. Que tal ele, ela e o outro? Miguel decidiu, fazendo os adultos rirem. Quando o sol começou a se pôr, Tiago e Miguel se prepararam para partir. Sofia os acompanhou até a caminhonete. Obrigada pela ajuda hoje, ela disse sinceramente. Voltamos amanhã? Miguel perguntou esperançoso. Quero ver se ele, ela e o outro cresceram. Sofia olhou para Tiago incerta. Se seu pai não se importar. Antes que Tiago pudesse responder, uma caminhonete luxuosa estacionou na entrada da casa. Um homem elegantemente vestido desceu, seguido por uma mulher de aparência sofisticada. Sofia, querida! A mulher exclamou, avançando com os braços abertos. Mãe, pai, Sofia empalideceu. O que fazem aqui? O jantar na casa de tia Amália era uma cena de contrastes. A mesa rústica de madeira, os pratos simples de cerâmica e os talheres desgastados pareciam ofender os pais de Sofia, que mal tocavam na comida preparada pela filha. Honestamente, Sofia, não entendo por que você insiste em ficar aqui. Helena, sua mãe, cutucava um pedaço de frango com o garfo. Esta casa está caindo aos pedaços. É minha herança, mãe, Sofia respondeu, mantendo a voz calma. Tia Amália quis que eu ficasse com ela. Ricardo, seu pai, limpou a boca com o guardanapo de papel, claramente desconfortável. Amália nunca teve muito juízo para negócios. Esta propriedade vale uma pequena fortuna devido à localização. Poderíamos vender e comprar um apartamento decente na capital para você. Eu já tenho um apartamento, Sofia argumentou, e gosto daqui. Helena riu, um som artificial que fez Sofia se encolher internamente. Querida, você está aqui há apenas uma semana. O que poderia gostar neste lugar, os porcos, ou talvez aquele caipira e seu filho que estavam aqui quando chegamos? Sofia sentiu o rosto esquentar. Tiago não é caipira, é um fazendeiro respeitado, e Miguel é uma criança adorável. Oh! Helena ergueu as sobrancelhas perfeitamente delineadas. Já estão íntimos assim? Por favor, Sofia, não cometa os mesmos erros de sua tia. Que erros? Sofia perguntou confusa. Os pais trocaram olhares significativos. Ricardo pigarreou. Sua tia teve um envolvimento com um homem local. Há muitos anos. Um desastre completo. Ele a abandonou quando descobriu que ela não podia ter filhos. Foi por isso que Amália se isolou aqui, longe da sociedade. Sofia absorveu a informação, surpresa. Sua tia nunca havia mencionado nenhum relacionamento. Como sabem disso? Eu sou irmã dela, querida. Helena respondeu. Claro que sei. Amália sempre foi teimosamente romântica, acreditando que poderia viver uma vida simples no campo. Você sabe que não deu certo. Ela morreu sozinha, nesta casa decadente. As palavras atingiram Sofia como farpas. Tia Amália realmente vivera sozinha, mas nas poucas visitas que Sofia fizera antes do acidente, nunca a vira triste ou arrependida. Ela parecia feliz nas fotos recentes, Sofia comentou. Aparências, querida. Helena suspirou. Nossa família sempre foi boa em manter aparências, não é mesmo? O comentário carregava um peso que Sofia conhecia bem. Após o acidente, seus pais haviam insistido em inúmeros tratamentos estéticos, não por preocupação com sua dor, mas pela vergonha das cicatrizes visíveis. Por que nunca me contaram sobre o passado de tia Amália? Para quê? Ricardo interveio. Para você romantizar ainda mais esta vida rural? Você sempre foi como ela, Sofia, sonhadora demais. É por isso que agora está escondida aqui, como ela ficou. Não estou escondida, Sofia protestou, sentindo a voz falhar. Estou recomeçando. Helena esticou o braço pela mesa, quase tocando a mão da filha, mas recuando no último instante. Filha, entendemos que desde o acidente você se sente diferente, mas fugir para o interior não vai curar suas cicatrizes.
Na cidade, pelo menos temos os melhores médicos. Já marquei uma consulta com o Dr. Ferreira, aquele cirurgião plástico renomado. Ele tem uma nova técnica que pode reduzir significativamente as marcas. Sofia fechou os olhos por um momento, respirando fundo. A mesma conversa, os mesmos argumentos, como se o problema fosse apenas cosmético. Não quero mais cirurgias, mãe. Já passei por 7 procedimentos. Chega. Mas o Dr. Ferreira garantiu que desta vez... Chega! Sofia bateu na mesa, assustando os pais. Cansei de ser um projeto de restauração. Aceitem que sua filha perfeita não existe mais. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ricardo ajeitou-se desconfortavelmente na cadeira. Você continua sendo nossa filha perfeita, ele disse finalmente. Só queremos o melhor para você, e ficar aqui isolada não é o melhor. Como podem saber o que é melhor para mim se mal me conhecem? Sofia questionou. Desde o acidente, tudo o que vem são as cicatrizes, não a pessoa que sou. Isso não é justo, Sofia, Helena protestou. Pagamos todas as cirurgias, todos os tratamentos, para salvar a filha perfeita que mostrava aos amigos. A professora brilhante de rosto intacto. Sofia levantou-se. Nunca perguntaram o que eu queria. A discussão foi interrompida por batidas na porta. Sofia foi atender, aliviada pela interrupção. Tiago estava parado na varanda, segurando uma cesta coberta. Desculpe vir tão tarde. Ele parecia constrangido. Miguel insistiu em mandar estes pães de queijo que fizemos. Disse que combina com o seu jantar. Sofia sorriu, genuinamente tocada pelo gesto. Obrigada. Entre, por favor. Tiago hesitou, percebendo a atmosfera tensa na casa. Melhor não. Só vim entregar e... Quem é, Sofia? Helena apareceu atrás da filha, analisando Tiago dos pés à cabeça. Ah, o vizinho. Boa noite. Tiago tirou o chapéu educadamente. Boa noite, senhora. Desculpe interromper. Na verdade, chegou em boa hora. Sofia pegou seu casaco. Eu estava mesmo precisando de ar fresco. Podemos caminhar um pouco? Ignorando os olhares surpresos da mãe, Sofia fechou a porta atrás de si e seguiu Tiago até a estrada de terra entre as propriedades. A lua cheia iluminava o caminho, dispensando lanternas. Problemas? Tiago perguntou após alguns minutos de silêncio confortável. Meus pais, Sofia suspirou, querem que eu venda a casa e volte para a cidade, para mais tratamentos. Tiago assentiu, compreensivo. E o que você quer? A pergunta simples a pegou de surpresa. Ninguém havia perguntado isso a ela em muito tempo. Eu não sei, Sofia admitiu. Mas sei que não quero voltar para a vida que tinha. Escondida em um apartamento, evitando pessoas, cobrindo cada centímetro de pele marcada. Eles chegaram ao riacho que separava as propriedades. Tiago sentou-se em uma pedra grande à beira da água, e Sofia fez o mesmo. Quando Laura adoeceu, Tiago começou. Todos tinham opiniões sobre o tratamento. A família dela queria médicos caros na capital, enquanto eu preferia que ela ficasse na fazenda, onde estava feliz. No fim, deixei que todos decidissem por mim, por nós. Ela morreu em um hospital frio, longe da terra que amava. Sofia sentiu um nó na garganta. Sinto muito. O ponto é, não cometa o mesmo erro. Tiago olhou diretamente para ela. A vida é sua para decidir. Nem seus pais, nem eu, nem ninguém pode escolher por você. Mas e se eu escolher errado? Então será seu erro. Ele sorriu gentilmente. Melhor do que viver com os erros dos outros. A simplicidade da resposta tocou Sofia profundamente. Por um momento, sentiu-se verdadeiramente vista, além das cicatrizes, além da tragédia. Soube que minha tia teve um caso com alguém daqui. Ela comentou, mudando de assunto. Meus pais disseram que ele a abandonou quando soube que ela não podia ter filhos. Tiago franziu o senho, parecendo surpreso. Essa não é a história que conheço. Como assim? Sua tia me contou que foi apaixonada pelo antigo dono da mercearia, Sr. Azevedo. Tiago explicou. Mas foi ela quem terminou o relacionamento quando a família dele a rejeitou pela condição médica. Ela escolheu a dignidade. Sofia
absorveu a informação, percebendo como a narrativa de sua mãe distorcia a realidade para servir seus propósitos. O que mais você sabe sobre ela que eu deveria saber? Sofia perguntou. Tiago olhou para a lua refletida na água. Sei que ela dançava sozinha no jardim durante as noites de lua cheia. Ele sorriu com a memória. Que fazia os melhores remédios naturais da região, ajudando quem não tinha dinheiro para médicos, que falava com os pássaros todas as manhãs e que nunca, jamais se arrependeu de ficar aqui. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Sofia enquanto ela descobria uma versão de sua tia que nunca conhecera. Obrigada por me contar isso. Ela enxugou o rosto. É como se eu estivesse conhecendo ela pela primeira vez. Ela falava muito de você. Tiago acrescentou suavemente. Dizia que você tinha a mesma força dela, embora ainda não soubesse. Sofia tocou o lado marcado do rosto pensativa. Depois do acidente, eu me escondi. Da vida, das pessoas, até de mim mesma. Ela confessou. A vila me assusta porque aqui todos lembram de como eu era antes. E como você era? Tiago perguntou. Confiante, alegre, cheia de sonhos, bonita. Tiago pegou uma pedra e a jogou na água, criando círculos concêntricos. Talvez a verdadeira Sofia esteja apenas adormecida, não perdida. Eu não sou bonita, ela sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Tiago olhou para ela, seus olhos refletindo a luz da lua, intensos e verdadeiros. Venha comigo amanhã ao Festival da Vila, ele disse simplesmente, e eu lhe mostrarei o que realmente significa ser bonita. A manhã do Festival da Primavera em Vila das Flores amanheceu radiante. Sofia observava pela janela enquanto seus pais carregavam as malas para a caminhonete. Nossa oferta continua de pé, Ricardo disse, fechando o porta-malas. Podemos voltar em 2 semanas para te buscar. Pense nisso. Sofia abraçou o pai brevemente. Vou pensar, pai. Obrigada por entenderem que preciso de tempo. Helena ajeitou o lenço no pescoço da filha, um gesto mecânico que pretendia ser carinhoso. Só queremos te ver feliz, querida, ela disse, longe de olhares curiosos e piedosos. Sei disso, mãe, Sofia respondeu, resistindo ao impulso de reajustar o lenço que a mãe havia posicionado para cobrir ao máximo suas cicatrizes. Após a partida dos pais, Sofia voltou para dentro da casa. Na noite anterior, depois da conversa com Tiago no riacho, ela havia passado horas pensando em seu convite para o festival. A ideia de enfrentar toda a vila, pessoas que a conheceram antes do acidente, fazia seu estômago revirar de ansiedade. Mas algo dentro dela, uma pequena chama que começava a crescer, a impulsionava a tentar. Sofia abriu o armário e examinou as roupas que trouxera, todas escuras e discretas. No fundo de sua mala, encontrou um vestido azul claro que sua colega havia colocado ali, insistindo que cores claras ficariam bem nela. Na época, Sofia havia rido da ideia. Pegou o espelho de prata da tia Amália e encarou seu reflexo por longos minutos. As cicatrizes não haviam mudado. Linhas avermelhadas que desciam do olho esquerdo até o queixo, com texturas diferentes que pareciam mapear um território desconhecido. Mas pela primeira vez em anos, Sofia se permitiu olhar além delas, para os olhos verdes que tanto lembravam sua tia, para os lábios que ainda podiam sorrir. 2 batidas firmes na porta interromperam seus pensamentos. Tiago estava lá, usando camisa social azul escura e jeans limpo, sem o habitual chapéu. Miguel, ao seu lado, vestia roupas combinando. Bom dia! Miguel exclamou animado. Você vai com a gente ver os cavalinhos do festival? Sofia hesitou, ainda segurando o espelho. Vai ter comida, música, Tiago completou. A vila toda se reúne, Dona Amália nunca perdia. A menção à tia fortaleceu sua determinação. Me deem 10 minutos, Sofia disse, surpreendendo a si mesma. Quando voltou à porta, usava o vestido azul claro e havia prendido o cabelo em um coque solto, deixando algumas mechas emoldurarem o rosto.
O lenço, em vez de cobrir as cicatrizes, estava elegantemente enrolado no pescoço. Tiago a observou com um olhar que fez seu coração acelerar. Você está... Ele parecia buscar a palavra certa. Bonita, Miguel completou inocentemente. Sofia sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma emoção que havia esquecido como era sentir. A caminhonete de Tiago os deixou na praça central de Vila das Flores, já repleta de barracas coloridas, bandeirolas e música. Sofia sentiu os olhares imediatamente, alguns discretos, outros nem tanto. Instintivamente levou a mão ao rosto. Tiago tocou seu cotovelo suavemente. Respire, ele sussurrou. Estou aqui, e não é tão ruim quanto parece. Miguel já corria para uma barraca de jogos. Sofia respirou fundo e deu o primeiro passo para dentro do festival. Para sua surpresa, a primeira pessoa que a abordou não mencionou seu rosto. Sofia, meu Deus, como você cresceu! Uma senhora idosa a abraçou calorosamente. Sou Dona Teresa, amiga de sua tia. Você se lembra de mim? Sofia sorriu, relaxando um pouco. Claro, Dona Teresa. A senhora fazia aqueles biscoitos de canela maravilhosos. E ainda faço. Venha, venha provar. Estão na minha barraca. Ela olhou para Tiago com um sorriso maroto. Vejo que Tiago está cuidando bem de você. Amália ficaria feliz. Enquanto caminhavam entre as barracas, mais pessoas se aproximaram. Alguns olhavam curiosos para suas cicatrizes, mas a maioria parecia mais interessada em compartilhar memórias de Sofia criança ou histórias sobre tia Amália. Sua tia ganhou o concurso de geleias por 5 anos consecutivos, contou o Sr. José, o dono da mercearia. Este ano, ninguém se atreveu a concorrer na categoria de geleia de amora. Eu tenho algumas jarras na despensa, Sofia comentou. Feitas por ela no ano passado. Um tesouro! O homem exclamou. Sabe, você poderia aprender a receita, continuar a tradição. A ideia de continuar algo que a tia amava tocou Sofia profundamente. Ela olhou para Tiago, que a observava com um sorriso caloroso. Talvez eu tente, ela respondeu. A tarde passou entre comidas típicas, apresentações de dança folclórica e música ao vivo. Sofia descobriu que, embora alguns olhares fossem desconfortáveis, a maioria das pessoas a tratava com naturalidade. O fantasma do julgamento que a perseguira por anos parecia menor aqui, onde todos conheciam sua história. Pai! Sofia! Venham ver! Miguel gritou, correndo até eles. Os cavalos vão desfilar! Tiago pegou o filho no colo e, juntos, os três seguiram para a avenida principal, onde cavaleiros em trajes tradicionais preparavam-se para o desfile. Entre os cavaleiros, Sofia reconheceu Renato, um ex-colega de escola. Ele havia sido seu primeiro amor adolescente, antes de partir para estudar veterinária. Agora, montado em um imponente cavalo negro, ele a viu na multidão e seu rosto registrou choque momentâneo ao notar as cicatrizes. Sofia sentiu o estômago afundar. O sorriso de Renato, no entanto, logo voltou e ele acenou entusiasticamente. Sofia Mendonça! Ele exclamou, desmontando e aproximando-se. Quanto tempo! Soube que herdou a casa de Dona Amália. Oi, Renato, ela respondeu, tentando manter a compostura. Sim, estou morando lá agora. Incrível! Ele olhou brevemente para Tiago e Miguel. Vocês se conhecem? Somos vizinhos, Tiago respondeu estendendo a mão. Tiago Campos. Renato apertou a mão oferecida com um sorriso calculado. Ah, o da Fazenda Campos. Ouvi falar. Ele voltou-se para Sofia. Preciso voltar para o desfile, mas adoraria colocar o papo em dia. Jantamos juntos hoje à noite. Antes que Sofia pudesse responder, uma mulher elegante se aproximou, enlaçando o braço de Renato. Querido, estamos atrasados. Ela olhou para Sofia com curiosidade. Não vai me apresentar? Claro. Sofia, esta é Camila, minha noiva. Camila, Sofia é uma velha amiga de escola. Camila sorriu educadamente, mas seus olhos detiveram-se nas cicatrizes de Sofia. Prazer, Renato mencionou você.
A professora da capital que sofreu aquele terrível acidente, certo? O comentário, embora não fosse mal intencionado, atingiu Sofia como um golpe. Era assim que Renato a descrevia? A garota do terrível acidente? O prazer é meu. Sofia respondeu automaticamente, sentindo a máscara de cordialidade que usara por anos voltar ao lugar. Então, o jantar? Renato insistiu. Seria ótimo relembrar os velhos tempos. Sofia sentiu a mão de Tiago tocar discretamente suas costas, um gesto silencioso de apoio. Obrigada pelo convite, mas já temos planos para hoje, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Talvez outra vez. Renato pareceu ligeiramente desapontado, mas assentiu. Claro, claro. Fica para a próxima. Foi bom te ver, Sofia. Ele hesitou por um momento, então acrescentou. Você está diferente. Após a partida de Renato e Camila, Sofia permaneceu em silêncio, processando o encontro. Tiago respeitou seu espaço, ajudando Miguel a comprar algodão doce em uma barraca próxima. Eu conhecia Renato desde criança. Sofia finalmente disse quando Tiago retornou. Éramos próximos antes de ele ir para a faculdade. Tiago assentiu sem pressioná-la. Ele me descreveu como a professora que sofreu aquele terrível acidente. Ela continuou, a voz trêmula, como se fosse tudo o que sou agora. Um acidente terrível. Algumas pessoas só conseguem ver o que está na superfície. Tiago respondeu calmamente. Como agricultores preguiçosos que não cavam fundo o suficiente para encontrar água. A analogia arrancou um pequeno sorriso de Sofia. Você sempre tem essas comparações com a terra. É o que conheço. Ele deu de ombros, sorrindo. Como sua tia tinha comparações com plantas e ervas. A menção à tia trouxe uma ideia à mente de Sofia. Quero visitar o túmulo dela. Ela disse. Está aqui no cemitério local? Tiago assentiu. No jardim da igreja. Posso te levar lá depois, se quiser. A noite caiu sobre o festival, trazendo luzes coloridas e música mais animada. Miguel, exausto de tanta brincadeira, adormeceu nos braços do pai. Acho melhor levá-lo para casa, Tiago disse. Você quer ir embora ou prefere ficar mais um pouco? Sofia olhou ao redor, absorvendo a atmosfera festiva. Posso ficar mais um pouco e voltar caminhando. A noite está linda. Tem certeza? A preocupação era evidente no rosto dele. Absoluta. Ela sorriu. Quero aproveitar um pouco mais. Tiago a olhou intensamente, como se quisesse dizer algo importante, mas apenas assentiu. Te vejo amanhã, então. Uma semana se passou desde o Festival da Primavera. Sofia havia mergulhado de cabeça nos trabalhos de restauração da casa, como se cada parede pintada, cada janela consertada, representasse uma parte de si mesma sendo reconstruída. Mas havia um vazio que a incomodava. Tiago e Miguel não apareceram uma única vez. Na tarde de sexta-feira, enquanto podava as roseiras no jardim frontal, Sofia avistou a caminhonete de Tiago passando pela estrada sem parar. Uma pontada de decepção a atingiu, mais forte do que gostaria de admitir. A casa, antes apenas uma herança, começava a parecer um lar. Sofia havia desempacotado os velhos livros da tia, descobrindo diários e cadernos de receitas medicinais. Passava as noites lendo, aprendendo sobre ervas e tratamentos, fascinada por esse lado da tia que nunca conhecera completamente. Naquela noite, folheando um dos diários mais antigos, Sofia encontrou uma entrada que a fez parar. Hoje percebi que amar alguém não significa necessariamente tê-lo. Miguel me disse que não pode abandonar a família para ficar comigo. Diz que o amor às vezes precisa ser uma semente guardada, não uma árvore plantada. Dói, mas entendo. Talvez amar seja também saber quando se afastar. Sofia franziu a testa, confusa. Miguel? O mesmo nome do filho de Tiago. Uma coincidência? Ela continuou lendo as páginas, descobrindo que o Miguel do diário era Miguel Azevedo, o homem que sua tia amara. Ele era casado quando se apaixonou por Amália, e embora o sentimento fosse recíproco, nunca deixou a esposa.
A revelação trouxe uma nova perspectiva sobre a vida solitária de sua tia. Não fora abandono, nem rejeição por ela não poder ter filhos, como seus pais haviam dito. Fora uma escolha de dignidade, de não destruir uma família, mesmo que isso significasse renunciar ao próprio amor. O som de um veículo estacionando interrompeu seus pensamentos. Pela janela, Sofia viu a caminhonete de Tiago. Ela ajeitou rapidamente o cabelo e foi atender à porta. Miguel correu para ela assim que a porta se abriu, abraçando-a inesperadamente. "Sofia, sentimos sua falta", ele exclamou. "Trouxemos pizza!" Tiago permaneceu mais atrás, segurando uma caixa de pizza e parecendo estranhamente hesitante. "Espero que não seja uma intrusão", ele disse formalmente. "Claro que não." Sofia abriu mais a porta. "Entrem, por favor." A formalidade entre eles era nova e desconfortável. Na cozinha, enquanto Sofia pegava pratos, percebeu como Tiago evitava olhar diretamente para ela. "Não os vi durante toda a semana", ela comentou casualmente. "Estavam ocupados?" "Sim", Miguel respondeu animadamente, alheio à tensão. "Fizemos cercas novas, plantamos milho e papai me ensinou a ordenhar a malhada." Sofia sorriu para o entusiasmo do menino. "Isso parece divertido. E como estão nossos amigos do ninho?" "Voaram." Miguel abriu os braços, imitando um pássaro. "Papai disse que eles cresceram e agora tem que encontrar o próprio caminho." "Sábio como sempre." Sofia comentou, olhando brevemente para Tiago, que finalmente encontrou seus olhos. "Na verdade, queria te pedir desculpas", ele disse enquanto Miguel atacava a pizza. "Por termos desaparecido assim. Você não me deve explicações." Sofia respondeu, mais magoada do que gostaria. "Devo sim", Tiago insistiu. "Depois do festival, achei que talvez estivéssemos intrometendo-nos demais na sua vida. Vi você conversando com Renato e pensei que talvez preferisse se reconectar com antigas amizades em vez de passar tempo com um fazendeiro viúvo e seu filho tagarela." Ele completou com um sorriso tímido. Sofia sentiu o coração acelerar. "Tiago, Ela hesitou, incerta do que dizer. "Renato é passado. Ele apareceu depois que você e Miguel foram embora, um pouco bêbado, falando coisas que não deveria." A expressão de Tiago endureceu. "Ele te incomodou?" "Nada que eu não pudesse administrar", Sofia garantiu. "Mas me fez perceber algo importante. Não sou mais a garota que ele conheceu, nem quero ser. Gosto de quem estou me tornando aqui." Os olhos de Tiago suavizaram. "E quem é essa?" Sofia sorriu, sentindo uma confiança nova. "Alguém que não se esconde mais, que está aprendendo a olhar no espelho sem desviar o olhar." O jantar transcorreu mais leve depois disso. Miguel contou histórias da escola. Tiago compartilhou planos para a próxima colheita e Sofia falou sobre os diários da tia que estava lendo. "Descobri que ela tinha um amor secreto", Sofia comentou. "Um homem chamado Miguel Azevedo." Tiago parou de comer, surpreso. "Miguel Azevedo era meu avô." "Seu avô?" Sofia quase engasgou. "Ele era dono da mercearia antes do Sr. José." Tiago explicou. "Faleceu há quase 10 anos. Meu pai me contou uma vez que ele tinha sido apaixonado por uma moça da cidade que voltou para morar aqui, mas nunca pensei que fosse Dona Amália." A coincidência parecia quase mística. Sofia pensou no destino entrelaçando suas vidas através de gerações. "Sua tia provavelmente não gostaria que eu soubesse disso", Tiago comentou, parecendo constrangido. "Pelo contrário." Sofia sorriu. "Acho que ela adoraria saber que, de alguma forma, nossos caminhos se cruzaram por causa dela." Após o jantar, enquanto Miguel assistia desenhos na sala, Tiago ajudou Sofia a lavar a louça. O silêncio entre eles era diferente agora, carregado de algo não dito. "Fiz algo com as ervas da tia", Sofia comentou, secando as mãos. "Quer ver?" Ela o levou até o jardim dos fundos, onde pequenos potes de vidro com diferentes pomadas e tinturas estavam alinhados em uma mesa rústica. "Segui as receitas dos cadernos dela", Sofia explicou. "Esta é para queimaduras."
Ela apontou para um pote verde claro. Tenho usado no rosto antes de dormir. Ajuda com a irritação. Tiago pegou o pote, examinando-o com admiração. Você realmente é parecida com ela. Dona Amália sempre dizia que as plantas têm respostas para quase tudo. Inclusive corações partidos, Sofia brincou. Especialmente para esses. Tiago respondeu, seu olhar intenso sobre ela. Ela fazia um chá de camomila e melissa que, segundo ela, curava tristezas de amor. A proximidade entre eles crescia e Sofia sentiu o coração bater mais forte. Tiago deu um passo em sua direção, tão próximo que ela podia sentir seu calor. Sofia, Pai! Sofia! Venham ver! A voz de Miguel rompeu o momento. Tem um desenho sobre fazendas. Tiago recuou, passando a mão pelo cabelo com um sorriso constrangido. Melhor irmos. A noite terminou cedo, pois Miguel começou a bocejar no sofá. Quando chegou a hora de partir, Sofia acompanhou-os até a caminhonete. Obrigado pela noite, Tiago disse, colocando Miguel adormecido no banco traseiro. Obrigada pela pizza, Sofia respondeu. E pela companhia. Senti falta de vocês dois esta semana. Tiago parou, virando-se para ela com uma expressão séria. Sofia, preciso te dizer algo. Não sei se é o momento certo, mas... Diga. Ela incentivou, sentindo a tensão crescer entre eles. Estamos indo embora por uma semana. Ele finalmente disse. Miguel tem férias escolares e prometi levá-lo para visitar meus pais na capital. A notícia a pegou de surpresa, trazendo um aperto inesperado ao peito. Oh, quando partem? Amanhã cedo. Sofia assentiu, tentando esconder o desapontamento. Espero que tenham uma boa viagem. Tiago parecia querer dizer mais, mas apenas assentiu. Cuide-se, Sofia, e da casa também. Ele entrou na caminhonete e partiu, deixando Sofia parada na entrada, uma sensação de vazio crescendo dentro dela. Os dias que se seguiram foram os mais longos desde sua chegada à vila. Sofia ocupou-se com a casa, o jardim e os estudos dos diários da tia, mas a ausência de Tiago e Miguel era uma presença constante em seus pensamentos. Na quarta-feira, decidiu ir à vila comprar suprimentos. No mercado, encontrou o Sr. José, que a recebeu com entusiasmo. Sofia, como vai a adaptação? Melhor do que esperava. Ela respondeu sinceramente. Tiago passou por aqui antes de viajar. O homem comentou casualmente. Comprou sementes de lavanda. Disse que eram para você. Sofia sentiu o rosto esquentar. Para mim? Sim, disse que ia entregar quando voltasse. O Sr. José sorriu, um brilho cúmplice nos olhos. Você sabe o que significa lavanda na linguagem das flores? Sofia negou com a cabeça. Devoção e expectativa. Ele piscou. Minha esposa é louca por essas coisas de significados de flores. Pessoalmente, acho que ele só quer ajudar com seu jardim. Mas Sofia sabia que havia mais. Tiago não era homem de gestos vazios. A chuva batia forte nas janelas da casa de tia Amália. Sofia estava sentada à mesa da cozinha, folheando os diários antigos, quando ouviu batidas urgentes na porta. Confusa, olhou para o relógio. Passava da meia-noite. Quem poderia ser àquela hora, especialmente com aquela tempestade? Com o coração acelerado, pegou um roupão e foi atender, levando consigo uma lamparina, já que a energia havia caído novamente. Tiago estava parado na varanda, completamente encharcado, o rosto marcado por uma expressão que Sofia jamais vira antes. Tiago, o que houve? Ela perguntou alarmada, segurando a lamparina alto. Miguel está bem? Está, ele respondeu, a voz rouca. Ficou com meus pais. Eu voltei antes. Entre. Você está ensopado. Sofia abriu mais a porta, permitindo sua passagem. Tiago deu um passo para dentro, mas não se moveu além da entrada. A água escorria de suas roupas, formando poças no chão de madeira. Seus olhos, intensos como a própria tempestade, fixaram-se nos dela. Não consegui ficar longe, ele admitiu, a voz baixa quase engolida pelo barulho da chuva. Tentei, Sofia. Disse a mim mesmo que era cedo demais, que você precisa de tempo, que talvez nem sinta o mesmo. Mas, Sofia sussurrou, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir.
mas cada minuto longe de você parecia uma eternidade. As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado. Sofia deu um passo em sua direção, diminuindo a distância. Eu também senti sua falta, ela confessou. Mais do que deveria. Tiago ergueu a mão hesitante, seus dedos pairando a centímetros do rosto dela, próximos às cicatrizes, mas sem tocá-las. Posso? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Sofia assentiu, fechando os olhos quando sentiu os dedos dele traçarem suavemente o caminho das cicatrizes, como quem mapeia um território sagrado. Ninguém havia tocado seu rosto assim desde o acidente, com reverência em vez de pena. Eu não sou bonita, ela sussurrou, abrindo os olhos para encará-lo. Tiago sorriu, seu olhar transbordando emoções contidas. Venha comigo, ele disse simplesmente, estendendo a mão. A chuva tinha diminuído para uma garoa leve. Tiago a conduziu até sua caminhonete estacionada no caminho. Para onde estamos indo? Ela perguntou enquanto ele abria a porta do passageiro. Confie em mim. Foi tudo o que Tiago disse, um pequeno sorriso nos lábios. Eles dirigiram em silêncio por cerca de 10 minutos, deixando a estrada principal e seguindo por um caminho de terra que Sofia não reconhecia. A lua cheia começava a romper entre as nuvens, iluminando o caminho. Finalmente, Tiago parou em uma pequena colina. Do alto, podiam ver toda a Vila das Flores, as luzes das casas como pequenas estrelas espalhadas no vale escuro. Venha, ele disse, saindo da caminhonete e estendendo a mão para ajudá-la a descer. No centro da colina havia uma grande árvore antiga, suas raízes se estendendo como veias no chão. As folhas ainda pingavam da chuva recente, criando um som reconfortante. O que é este lugar? Sofia perguntou, olhando ao redor encantada. Este lugar é especial para mim, Tiago explicou. Meu avô, Miguel, me trazia aqui quando eu era criança. Dizia que daqui podíamos ver todo o mundo que importava. Sofia olhou para a vista deslumbrante, sentindo a magia do lugar. Quando Laura adoeceu, Tiago continuou, sua voz mais baixa. Passávamos horas aqui. Ela dizia que a vista a fazia sentir-se parte de algo maior, algo eterno. A menção de Laura surpreendeu Sofia. Tiago raramente falava da esposa falecida. Você a amava muito. Sofia comentou suavemente, sem inveja, apenas constatação. Sim, Tiago olhou para o horizonte. E por muito tempo, achei que jamais sentiria algo assim novamente, que meu coração tinha fechado para sempre. Ele virou-se para encará-la, seus olhos refletindo o luar. Até você aparecer. Sofia sentiu o ar fugir de seus pulmões. Tiago, Deixe-me terminar, por favor. Ele pediu gentilmente. Quando te vi pela primeira vez, encharcada pela chuva, tentando esconder o rosto, ele sorriu com a memória. Vi algo familiar em seus olhos. O mesmo medo que senti quando perdi Laura. Medo de nunca mais ser inteiro. Tiago pegou as mãos de Sofia entre as suas. Nos últimos dias, longe daqui, percebi algo. Não são apenas seus olhos verdes ou seu sorriso que me cativaram. É sua coragem, Sofia. A coragem de voltar para um lugar que te machucou, de enfrentar seus medos no festival, de reconstruir não apenas a casa de sua tia, mas a si mesma. Sofia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, emocionada demais para falar. Você me perguntou se não é bonita. Tiago continuou, sua voz rouca de emoção. E eu te trouxe aqui, onde podemos ver toda a vila, toda a terra que amo, para te dizer, você é a coisa mais bonita que já vi em minha vida. As lágrimas corriam livremente agora pelo rosto de Sofia. Não estou falando das aparências, Tiago acrescentou, seus dedos traçando delicadamente o contorno das cicatrizes em seu rosto. Estou falando da luz que vejo em você, da força que cresce a cada dia. Isso é beleza, Sofia. A verdadeira beleza que permanece quando tudo mais se vai. Sofia fechou os olhos, deixando que as palavras dele penetrassem em todos os cantos escuros de sua alma, onde a dúvida e a autoaversão haviam morado por tanto tempo. Por anos, ela começou, a voz trêmula,
Vivi como um fantasma, nem viva, nem morta, apenas existindo nas sombras, com medo dos olhares, das perguntas, da rejeição. Sofia respirou fundo, reunindo coragem. Quando cheguei aqui, estava pronta para vender a casa e fugir novamente. Mas então, você apareceu, você e Miguel, e pela primeira vez em 5 anos, alguém olhou para mim e realmente me viu. Não as cicatrizes, não a tragédia, mas eu. Tiago apertou suas mãos suavemente, encorajando-a a continuar. Tenho medo, Tiago, Sofia confessou. Medo de sentir, de me importar, de me abrir novamente. O fogo levou mais do que minha aparência naquele dia. Levou minha confiança, minha capacidade de acreditar que mereço ser amada. Eu entendo o medo, Tiago respondeu. Perder Laura me ensinou que amar é sempre um risco de perda, de dor. Mas também aprendi que viver sem amar não é realmente viver. Um silêncio caiu entre eles, não desconfortável, mas carregado de significado. A noite parecia suspensa, como se o tempo tivesse parado para esse momento de verdade. Não estou pedindo que você esqueça o passado, Tiago continuou, ou que ignore seus medos. Só estou pedindo uma chance de te mostrar que seu coração, como esta terra, ele apontou para o vale abaixo deles, pode florescer novamente após a seca. Sofia sentiu algo romper dentro dela, uma parede invisível que havia construído ao redor de seu coração. Desde que cheguei, você tem sido meu porto seguro, ela disse. A pessoa que me fez acreditar que talvez, apenas talvez, eu pudesse recomeçar, sentir novamente. Sofia levantou a mão trêmula e tocou o rosto de Tiago. Tenho sentimentos por você, Tiago. Sentimentos que me assustam pela intensidade. Não sei se estou pronta, mas quero tentar. Não estou pedindo promessas ou certezas, ele respondeu. Apenas a chance de descobrirmos juntos, dia após dia, passo a passo. Os olhos de Tiago brilhavam à luz da lua. Sofia sentiu seu corpo inclinar-se quase involuntariamente em direção a ele. Sofia, lhe sussurrou seu nome como uma prece, seu rosto aproximando-se do dela. Mas antes que seus lábios se tocassem, Sofia colocou uma mão suavemente no peito dele. Há algo mais que preciso te contar, ela disse, a voz séria, sobre o incêndio, sobre como realmente aconteceu. Tiago recuou ligeiramente, surpreso, mas assentiu. Estou ouvindo. Sofia respirou fundo, reunindo coragem para revelar a história que nunca contara a ninguém, além dos médicos e da polícia. Não foi um acidente doméstico, como todos pensam. Ela começou. Eu tinha um aluno, Pedro, um garoto brilhante com problemas sérios em casa. Ele se apaixonou por mim de uma forma obsessiva. Comecei a receber cartas, presentes, ligações. Sofia estremeceu com a memória. Tentei ajudá-lo, encaminhei para a terapia, mantive limites claros, mas numa noite ele invadiu meu apartamento. Estava transtornado, dizia que se não pudesse me ter, ninguém mais teria. Ele começou a derramar gasolina. Tiago pegou suas mãos, apertando-as em apoio silencioso. Consegui convencê-lo a não acender o fósforo, mas quando a polícia chegou, alertada pelos vizinhos, ele entrou em pânico. O fósforo caiu. Tudo aconteceu tão rápido. Sofia fechou os olhos, revivendo o horror. Tentei salvar Pedro. Entrei nas chamas para tirá-lo de lá. Consegui, mas ele não sobreviveu. Morreu no hospital 2 dias depois. Seus pais me processaram. Disseram que eu o havia provocado. O processo foi arquivado, mas o dano estava feito. Sofia enxugou as lágrimas que escorriam por seu rosto. Essa é a verdadeira razão pela qual fugi da cidade. Não pelas cicatrizes, mas pela culpa. Pela sensação de que poderia ter feito mais, salvado ele, evitado tudo aquilo. Tiago ficou em silêncio por um momento, absorvendo a revelação. Você carregou isso sozinha por 5 anos? Sofia assentiu. Meus pais nunca quiseram falar sobre o assunto. Preferiam focar nas cirurgias plásticas, como se o problema fosse apenas estético. Tia Amália foi a única que realmente me ouviu, que não julgou. Sofia, olhe para mim.
Tiago pediu, segurando seu rosto gentilmente entre as mãos. O que aconteceu foi uma tragédia terrível, mas não foi sua culpa. Você tentou ajudar alguém em sofrimento e, quando tudo deu errado, arriscou sua própria vida para salvá-lo. Isso não é culpa, é heroísmo. O verão chegou trazendo calor intenso para a Vila das Flores. 3 meses haviam se passado desde a noite na colina, e a vida de Sofia havia se transformado completamente. A casa de tia Amália estava renovada, o jardim de ervas florescia, e a pequena oficina nos fundos agora produzia pomadas medicinais que vendiam no mercado local. Mais importante, seu coração também havia florescido. O relacionamento com Tiago crescia a cada dia, cauteloso e doce. Miguel passava quase todos os dias após a escola com ela, aprendendo sobre as plantas e ajudando no jardim. Naquela manhã de sábado, Sofia preparava o café quando ouviu a caminhonete de Tiago chegando. Era mais cedo do que o habitual. Pela janela, viu que ele vinha sozinho, sem Miguel. "Bom dia!" Ela o recebeu na porta com um sorriso. "Cadê o pequeno furacão?" A expressão de Tiago era séria, preocupada. "Está na casa da avó. Precisamos conversar, Sofia. É importante." Ela sentiu um aperto no peito. Nos últimos meses havia aprendido a ler as expressões de Tiago como um livro aberto. "Né, que houve?" Ele a seguiu até a cozinha, recusando o café oferecido. "Recebi uma visita ontem à noite. Renato." Sofia franziu a testa confusa. Desde o festival, não havia mais encontrado o ex-colega. E o que ele queria? Aparentemente, a prefeitura está planejando construir um resort de luxo na região. Tiago passou a mão pelos cabelos, gesto que fazia quando estava nervoso. "Estão comprando propriedades, e segundo Renato, sua casa é chave para o projeto." Sofia sentou-se lentamente, absorvendo a informação. "E ele foi falar com você porque sabe que estamos juntos." Tiago suspirou. "Ofereceu uma comissão se eu te convencesse a vender. Uma comissão muito generosa." Um silêncio pesado caiu entre eles. Sofia processava o que aquilo significava. "Você sabe que nunca venderia esta casa." Ela finalmente disse. "É tudo o que me resta da tia Amália." "Eu sei." Tiago assentiu. E foi exatamente o que disse a ele. Sofia observou cuidadosamente o rosto de Tiago. Havia algo mais, algo que ele não estava dizendo. "Tem mais, não é?" Tiago respirou fundo, evitando seu olhar. "Eles têm outra opção. Se não conseguirem sua propriedade, vão seguir com um plano alternativo, que inclui a compra da Fazenda Campos." O choque atingiu Sofia como um golpe físico. Sua fazenda, mas é sua vida, seu legado. Miguel adora aquele lugar. "É apenas terra, Sofia." Tiago tentou diminuir a importância, mas sua voz traía a dor. "Terra pode ser comprada em outro lugar. Não minta para mim." Sofia levantou-se, aproximando-se dele. "Aquela fazenda é mais do que terra para você. É o lugar onde nasceu, onde criou seu filho, onde viveu com Laura. É seu coração." Tiago finalmente encontrou seus olhos. "E você também é." A simplicidade da confissão a desarmou completamente. "O que podemos fazer?" Sofia perguntou, sentando-se ao lado dele. "Não há muito a fazer." Tiago tomou suas mãos entre as dele. "Renato deixou claro que a prefeitura já aprovou o projeto. É só uma questão de qual propriedade eles vão usar. Então é um ou outro." Sofia murmurou. "Ou a casa da tia Amália, ou a Fazenda Campos." "Exatamente." Naquele momento, Miguel entrou correndo pela porta da cozinha, interrompendo a conversa. Suas bochechas estavam coradas de excitação. "Sofia, olha o que encontrei no caminho." Ele estendeu as mãos, mostrando um filhote de sabiá caído do ninho. "Podemos cuidar dele?" A chegada do menino trouxe uma pausa na conversa difícil. Sofia e Tiago passaram a manhã ajudando Miguel a construir um abrigo temporário para o pássaro, prometendo devolvê-lo à natureza assim que estivesse forte o suficiente. À tarde, quando Miguel foi brincar no riacho, Sofia e Tiago sentaram-se na varanda, retomando a conversa interrompida. Quanto tempo temos?" ela perguntou. "1 semana para decidir." Tiago respondeu.
Depois disso, eles seguem com os procedimentos legais de desapropriação. Podem fazer isso? Infelizmente, sim. Alegam interesse público, desenvolvimento econômico da região. Renato tem conexões fortes na prefeitura. Sofia pensou em sua vida antes de Vila das Flores. O apartamento solitário na cidade, as noites sem dormir, o medo de sair às ruas. Comparou com os últimos meses. O jardim que florescia sob seus cuidados, as amizades que fizera na vila, o amor que crescia entre ela e Tiago, o carinho por Miguel. Talvez devêssemos lutar, ela sugeriu. Mobilizar a comunidade, questionar a legalidade do projeto. Já tentei esse caminho, Tiago confessou. Conversei com alguns vizinhos ontem à noite. A maioria está a favor do resort. Significa empregos, turismo, dinheiro circulando na vila. Sofia sentiu a impotência crescer dentro dela. Nenhuma solução parecia possível. A semana que se seguiu foi tensa. Sofia e Tiago tentaram várias alternativas. Consultaram um advogado, falaram com o prefeito, pesquisaram sobre áreas de preservação que poderiam impedir o projeto. Nada funcionou. Na véspera do prazo final, enquanto Sofia regava o jardim ao entardecer, teve uma epifania. Uma memória de algo que tia Amália escrevera em um de seus diários. Às vezes, o maior ato de amor é abrir mão daquilo que valorizamos por alguém que amamos ainda mais. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Sofia tomou uma decisão. Pegou o telefone e fez uma ligação que jamais pensou que faria. Na manhã seguinte, quando Tiago chegou à casa, encontrou Sofia na varanda, segurando uma pasta de documentos. "O que é isso?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela. "A solução." Sofia respondeu, sua voz calma apesar da tempestade interior. "Liguei para meus pais ontem à noite. Eles vão comprar a propriedade de tia Amália, como intermediários. Depois, venderão para a prefeitura." Tiago olhou para ela, chocado. "Sofia, não. Esta casa significa tudo para você. Foi aqui que você se encontrou novamente, que recuperou sua vida." "Não, Tiago." Ela sorriu tristamente. "Não foi a casa que me salvou. Foram as pessoas. Você, Miguel, a comunidade que me acolheu. E quanto à Fazenda Campos, é o legado que você precisa deixar para Miguel, o lugar onde o nome dele significa algo, onde sua história está enraizada. Mas e você? Onde vai morar?" A voz de Tiago estava embargada de emoção. Sofia respirou fundo, reunindo coragem para a pergunta mais importante que já fizera. "Isso depende de você," ela disse suavemente. "Há espaço para mim na fazenda?" Os olhos de Tiago se arregalaram, compreendendo o significado de suas palavras. "Sofia está me pedindo para dividirmos uma vida," ela completou. "Uma casa, um futuro, se você quiser." Tiago ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção. "Tenho esperado meses para te pedir isso," ele confessou. "Mas queria dar tempo, não queria pressionar." "Tem certeza, Sofia?" Ela assentiu, sentindo uma paz que contradizia a magnitude da decisão que tomara. "Nunca tive tanta certeza. A tia Amália me ensinou, através de seus diários, que às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior. Ela perdeu um grande amor, mas encontrou sua própria força. Eu estou apenas trocando paredes e um teto pela chance de construir um verdadeiro lar." Tiago segurou o rosto dela entre as mãos, olhando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Eu te amo, Sofia Mendonça. Te amei desde a primeira noite na tempestade, quando vi sua coragem por trás das cicatrizes. E eu te amo, Tiago Campos," ela respondeu, sentindo as palavras fluírem naturalmente, sem medo, "por me mostrar que sou mais do que minhas marcas." O beijo que seguiu selou não apenas uma promessa de amor, mas de um novo começo, um sacrifício transformado em dádiva. O outono pintava as folhas de dourado quando o caminhão de mudança parou em frente à casa de tia Amália. Sofia observava da varanda enquanto trabalhadores carregavam os móveis e caixas.
Cada objeto que saía pela porta parecia levar consigo um pedaço de memória, de história. Tiago estava ao seu lado, segurando sua mão firmemente. Ainda podemos desistir, ele sussurrou. Encontraremos outra maneira. Sofia balançou a cabeça suavemente. Não, a decisão está tomada. E é a certa. Na última semana, ela havia selecionado cuidadosamente o que levar. Os diários da tia, o espelho de prata, as receitas de medicamentos, as mudas do jardim de ervas. O resto, móveis, eletrodomésticos, louças, ficaria para trás, parte de um passado que agora se fechava. Sofia! Miguel correu até ele, segurando um pequeno pacote. Olha o que achei no sótão! Estava escondido atrás de umas caixas velhas. Ele entregou o pacote a Sofia. Era uma caixa de madeira pequena, com as iniciais AM entalhadas na tampa. Amália Mendonça. Com mãos trêmulas, Sofia abriu a caixa. Dentro havia um envelope amarelado endereçado a ela, junto com um pequeno broche de prata em forma de lavanda. É a letra da tia, Sofia murmurou, abrindo o envelope. A carta estava datada de 2 semanas antes da morte de Amália. Querida Sofia, se você está lendo isto, significa que encontrou seu caminho de volta para casa, mesmo que apenas para dizer adeus. Talvez a casa já não seja mais sua. E tudo bem. Casas são apenas estruturas. O verdadeiro lar está no coração daqueles que amamos. Este broche pertenceu à nossa família por gerações. Minha avó o trouxe da Europa quando fugiu da guerra. Ela dizia que a lavanda representa o renascimento, a purificação da alma após grandes perdas. Sofia, minha querida, não sei quais cicatrizes, visíveis ou invisíveis, você ainda carrega quando ler estas palavras, mas sei que você tem a mesma força que vi em minha avó, a mesma resiliência que corre em nosso sangue. Lembre-se, somos como a lavanda. Mesmo esmagadas, nosso aroma permanece. Mesmo cortadas, voltamos a florescer na próxima primavera. Com todo o meu amor. Tia Amália. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Sofia enquanto lia. Era como se a tia tivesse previsto tudo, como se estivesse ali, naquele momento, dando-lhe sua bênção. Ela sabia, Sofia sussurrou. De alguma forma, ela sabia que eu precisaria deixar este lugar um dia. Tiago a abraçou, permitindo que chorasse em seu ombro. A tia era uma mulher sábia, ele disse suavemente. Talvez por isso tenha pedido que eu cuidasse de você quando chegasse. Talvez ela já soubesse que nos encontraríamos. A ideia trouxe um sorriso através das lágrimas. Sofia prendeu o broche de lavanda em sua blusa, sentindo-se conectada a gerações de mulheres fortes que vieram antes dela. Miguel, que observava em silêncio, aproximou-se e pegou a mão de Sofia. Não fique triste, ele disse com a sabedoria simples das crianças. Agora você vai morar com a gente. Podemos fazer um jardim novo na fazenda, ainda maior, e você pode dormir no quarto ao lado do meu. Sofia riu, enxugando as lágrimas. Obrigada, Miguel. Você está certo. É um novo começo, não um fim. O restante do dia passou em um borrão de atividade. Quando o caminhão de mudança finalmente partiu, Sofia pediu um momento a sós para uma última despedida. Caminhou lentamente por cada cômodo vazio, tocando as paredes, lembrando-se dos momentos vividos ali nos últimos meses. No jardim dos fundos, ajoelhou-se e tocou a terra uma última vez. Obrigada, ela sussurrou, como se a própria casa pudesse ouvi-la. Por me abrigar quando mais precisei, por me dar um lugar para curar. Quando Sofia voltou para a frente da casa, uma surpresa a aguardava. Quase todos os moradores de Vila das Flores estavam reunidos no jardim da frente, formando 2 filas como um corredor humano que ia da porta até a caminhonete de Tiago. Dona Teresa, a idosa que vendia biscoitos de canela no festival, adiantou-se. Não poderíamos deixá-la partir sem uma despedida adequada. Ela explicou, os olhos brilhando de emoção. Você é parte de Vila das Flores agora, Sofia. Não importa onde more. Um a um, os vizinhos se aproximaram. Alguns traziam pequenos presentes, potes de geleia, mudas de plantas,
artesanato local, outros simplesmente a abraçavam e desejavam felicidades. O senhor José, dono da mercearia, entregou-lhe um pacote. As receitas de geleia da sua tia, ele explicou. Encontrei anotadas em um caderno velho que ela deixou comigo. Achei que deveria ficar com você. Sofia estava emocionada demais para falar. Apenas assentiu, agradecida, enquanto as lágrimas voltavam a seus olhos. Quando chegou a vez de Renato, Sofia sentiu Tiago enrijecer ao seu lado, mas, para sua surpresa, o veterinário parecia genuinamente constrito. Sinto muito por tudo, Sofia, ele disse, estendendo a mão. Pelo modo como agi no festival e por meu papel neste projeto do resort. Não imaginei que significaria tanto para você. Sofia aceitou o aperto de mão, sentindo o peso do ressentimento se dissipar. Tudo acontece por uma razão, Renato. Ela respondeu, sorrindo levemente. Sem isso, talvez nunca tivesse percebido onde realmente pertenço. Ela olhou para Tiago, que a observava com um misto de admiração e amor. Após as despedidas, os três, Sofia, Tiago e Miguel, entraram na caminhonete. Sofia olhou uma última vez para a casa de tia Amália, sentindo não mais tristeza, mas gratidão e paz. Pronta? Tiago perguntou suavemente, segurando sua mão. Pronta, Sofia respondeu. A fazenda Campos os recebeu com o cheiro familiar de terra molhada e flores silvestres. Miguel correu na frente, ansioso para mostrar a Sofia o quarto que haviam preparado para ela. Fizemos uma surpresa, ele exclamou, puxando-a pela mão. Vem ver! O quarto estava transformado. As paredes, antes de um branco simples, agora exibiam um suave tom de verde claro. Uma cama nova com colcha florida ocupava o centro. Mas o que realmente emocionou Sofia foi a parede ao lado da janela. Ali, emoldurados com carinho, estavam os retratos de tia Amália que ela tanto prezava. Tiago, ela sussurrou virando-se para ele. Queria que você se sentisse em casa, ele explicou, passando o braço ao redor de seus ombros. Que soubesse que trazer as memórias dela para cá é bem-vindo. Sofia abraçou-o com força, sentindo-se verdadeiramente em casa pela primeira vez em anos. Naquela noite, após Miguel adormecer, Sofia e Tiago sentaram-se na varanda da fazenda, contemplando o céu estrelado. Um silêncio confortável pairava entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se sentem completamente à vontade uma com a outra. No que está pensando? Tiago perguntou, acariciando suavemente seus cabelos. Em círculos, Sofia respondeu. Em como a vida nos leva por caminhos estranhos para nos trazer exatamente onde deveríamos estar. Se o incêndio nunca tivesse acontecido, eu nunca teria me afastado tanto da vida. Se tia Amália não tivesse partido, eu nunca teria voltado para a Vila das Flores. E se você não tivesse me buscado naquele dia chuvoso, teríamos nos encontrado de outro jeito. Tiago completou, segurando sua mão. Tenho certeza disso. Algumas pessoas são destinadas a se encontrar. Sofia sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. Você acha que eles construirão mesmo o resort? Ela perguntou. Provavelmente, Tiago respondeu. Mas a vida segue. Vila das Flores sobreviverá, se adaptará, como todos nós fazemos. Sofia tocou o broche de lavanda em sua blusa, pensando nas palavras da tia. Renascimento, purificação, recomeço. Sabe o que mais tia Amália escreveu sobre a lavanda? Sofia comentou. Que ela cresce melhor depois de uma tempestade, que precisa ser podada para florescer mais forte. Tiago beijou sua testa suavemente. Como você? Sofia sorriu, sentindo-se em paz. A casa da tia ficara para trás, mas seu legado, a força, a resiliência, a capacidade de amar apesar das perdas, vivia dentro dela. E agora tinha um novo lar, um novo futuro a construir. Com Tiago e Miguel ao seu lado, Sofia finalmente entendia. A verdadeira beleza não estava na ausência de cicatrizes, mas na coragem de mostrá-las ao mundo e seguir amando, seguir vivendo.
O sol da tarde banhava a Fazenda Campos com uma luz dourada, enquanto dezenas de convidados se reuniam no grande jardim decorado com flores silvestres e fitas coloridas. Sob um arco de lavanda e rosas brancas, Sofia ajustava nervosamente o broche prateado em seu vestido simples de renda. Nervosa? Helena, sua mãe, perguntou, aproximando-se com um pequeno buquê. O relacionamento delas havia melhorado gradualmente nos últimos anos. Não era perfeito, mas havia um respeito mútuo que antes não existia. Um pouco, Sofia admitiu. É um grande passo. O maior, Helena concordou, entregando-lhe o buquê. Mas se alguém merece esta felicidade é você, filha. Da casa, uma menina de 4 anos correu em direção a elas, o vestido florido esvoaçando atrás de si como asas. Mamãe, vovó, papai disse que está na hora. Amália, com os mesmos olhos verdes da tia-avó que nunca conhecera, saltitava de excitação. Sofia sorriu para a filha, abaixando-se para ajustar a coroa de flores em seus cabelos escuros. Já estamos indo, meu amor. Lembra o que você tem que fazer? Jogar as pétalas no caminho. A menina respondeu orgulhosamente. E Miguel leva as alianças. Exatamente. Agora vá dizer ao papai que estamos prontas. Quando a menina correu de volta para a casa, Helena olhou para a filha com olhos marejados. Você está radiante, Sofia. Verdadeiramente radiante. Sofia tocou levemente as cicatrizes em seu rosto, agora mais claras, com o passar dos anos e os tratamentos naturais que ela mesma desenvolvera com as ervas do jardim. As marcas ainda estavam lá, mas já não definiam quem ela era. Eram apenas parte de sua história, como as linhas de expressão que começavam a aparecer ao redor de seus olhos quando sorria. A música começou a tocar, e os convidados se viraram em expectativa. Miguel, agora um adolescente de 13 anos, esperava ao lado de Tiago, sob o arco floral. O rapaz sorriu amplamente ao ver Sofia se aproximar. No caminho até o altar improvisado, Sofia reconheceu rostos queridos. Dona Teresa, agora mais curvada pelos anos. Sr. José e sua esposa, os vizinhos da vila, colegas da escola, onde ela agora lecionava literatura, até mesmo Renato e sua esposa, com quem Sofia e Tiago mantinham agora uma amizade cordial. Quando finalmente ficou diante de Tiago, seu coração transbordou de emoção. 5 anos de vida compartilhada, um filho recebido de coração aberto e uma filha nascida do amor entre eles. E hoje, finalmente, oficializavam a união que há muito existia em seus corações. Demorei muito para pedir? Tiago sussurrou, enquanto pegava suas mãos. Sofia sorriu, lembrando-se da proposta de casamento feita durante o pôr do sol, no mesmo lugar onde ele havia tocado suas cicatrizes pela primeira vez. O tempo perfeito, ela respondeu. Precisávamos desses anos para construir nossa história. O celebrante começou a cerimônia, mas Sofia mal ouvia as palavras. Estava perdida nos olhos de Tiago, no rosto de seus filhos, no jardim que haviam construído juntos, nas memórias que aquela terra guardava. No momento das alianças, Miguel se adiantou com orgulho. O rapaz que Sofia amava, como se fosse seu próprio filho. A pequena Amália espalhava as últimas pétalas ao redor deles, formando um círculo perfeito. Prometo te amar por todos os dias que virão, Tiago declarou sua voz firme, com a mesma intensidade daquela noite de chuva, quando te vi pela primeira vez, sem disfarces, sem barreiras. Sofia sentiu lágrimas de felicidade molharem seu rosto. Prometo te amar como a terra ama a chuva, ela respondeu, com gratidão por cada cicatriz curada, por cada flor que me ajudou a plantar dentro e fora de mim. Quando trocaram o beijo que selava sua união, os convidados aplaudiram. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com as mesmas cores das lavandas que cercavam a fazenda. Naquela noite, já tarde, Sofia parou na varanda e contemplou as estrelas. Instintivamente, tocou o broche de lavanda que agora era seu talismã. Pensou em tia Amália e sorriu, certa de que ela estaria orgulhosa.
A mulher que um dia sussurrara, eu não sou bonita, agora sabia que a verdadeira beleza floresce das cicatrizes mais profundas, quando regadas com amor verdadeiro. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.